Bom dia, meninos e meninas. A ideia hoje é que nós terminemos o nosso trabalho com o realismo português. Nós, na semana passada, terminamos essa de Queiroz, fizemos juntos os exercícios, né? Tiramos as dúvidas. Então, a ideia hoje é ver o nosso último autor, grande autor, maravilhoso, chamado Cesário Verde. Então, vamos lá. Cesário Verde é um grande antecipador daquilo que vai acontecer no modernismo em Portugal. Principalmente na poesia de um poeta incrível que vocês vão conhecer em breve, chamado Fernando Pessoa. Né? Muita coisa que está no Cesário Verde vai aparecer depois em Fernando Pessoa. Toda a obra de Cesário Verde está num livro chamado Livro de Cesário Verde. Esse livro foi publicado inicialmente com 200 exemplares, foi distribuído pelos amigos, quer dizer, o Cesário Verde acaba iniciando, como quase todos os escritores iniciam, né, com uma produção independente. E só depois esse livro é publicado, enfim, de uma forma mais tradicional. Vocês vão perceber em todos os nossos slides essa imagem aqui. E eu estou, como eu já falei para vocês algumas vezes, contando um pouquinho com a memória fotográfica de vocês. Aqui está o grande cenário da poesia de Cesário Verde. A poesia de Cesário Verde, ela fala da cidade, né? Ela fala das construções dessa cidade. E como acontece com Lisboa, como acontece com todas as outras cidades, né? Lisboa não é diferente. A maioria das casas de Lisboa não é de casas nobres, né? De casas elegantes, mas de casas comuns e prédios comuns como esse que vocês veem na imagem. Né? São pessoas comuns que andam nas ruas, as pessoas não andam desfilando, né? As pessoas andam nos seus trajes e nos seus hábitos mais cotidianos. Nem sempre a rua é limpa, né? Às vezes a rua é suja. Bom, e daí? E daí que Cesário Verde não se limita a descrever essa rua. Não é isso que ele vai fazer, né? Ele vai usar a cidade de Lisboa como uma grande musa. A ideia é mostrar, por exemplo, onde é que está a poesia dessa cidade. E ele vai mostrar para a gente que a poesia não está na casa, não está na pessoa que está andando por ali, não está exatamente no lixo, mas ela está na maneira que nós somos capazes de olhar para isso. Então, quando se diz que essa poesia do Cesário Verde é inclassificável, é porque, por um lado, ela tem realmente os elementos realistas, né? Que é essa coisa do cotidiano, né? E esse cotidiano que está longe de ser idealizado. A crítica social ela acontece meio como consequência, não é o alvo da poesia, mas ela muitas vezes está nas entrelinhas dos versos, como vocês vão ver depois. Mas existe algo de muito moderno nisso, certo? E o moderno é essa mistura daquilo que é moral e daquilo que é físico. Não existem as descrições separadamente, né? Mas existem as duas simultaneamente. Em síntese, o que é que viver nessa cidade causa em mim? Essa abordagem impressionista. Vamos fazer uma comparação que talvez permita que vocês entendam com mais clareza. O grande pintor impressionista foi Monet. Né? E muitas vezes o Monet, por exemplo, ele pintava o mesmo espaço várias vezes, em horários diferentes, com incidências de luz diferentes. Por quê? Porque sob cada incidência de luz, aquela paisagem se modificava. E a maneira de sentir aquela paisagem era diferente. Então, era exatamente, na poesia, na pintura impressionista, existe exatamente a valorização desse momento. Né? É um momento que não é igual ao outro. Então, de acordo com aquilo que aquele mundo me oferece naquele instante, eu produzo as minhas impressões. Eu produzo a minha realidade pessoal, a maneira que eu enxergo isso, certo? Então, o Cesário Verde vai fazer exatamente a mesma coisa.
Só que ele vai fazer isso usando palavras, como vocês vão ver já já. Então, a descrição da cidade não é feita pura e simples. Mas a questão é, o que esses aspectos externos da paisagem causam no indivíduo que as observa? E de que maneira esse indivíduo que as observa produz poesia? Ou produz a sua própria forma de enxergar isso. Veja que isso, de certa maneira, também é uma briga contra a massificação capitalista, né? Alvo tão importante para escritores realistas. Quando se faz uma abordagem impressionista, o que interessa não é uma forma padronizada de enxergar as coisas, não, é a minha forma. E a poesia, ela acontece justamente no momento em que eu vou lá e observo essa paisagem. Então, na descrição dessa paisagem cotidiana, simples, muitas vezes feia, né, você tem o aspecto realista. Mas, na hora que se valoriza a maneira que eu sinto isso, a maneira que eu enxergo isso, a maneira que o eu lírico enxerga isso, é nesse instante é que se produz a poesia. Esse instante, pessoal, é impressionista. E isso vai antecipar algumas das principais abordagens de um dos maiores poetas de todos os tempos, que é Fernando Pessoa. Certo? Então, a poesia de Cesário Verde, ela vai justamente por esse caminho. É uma poesia bastante diferente da que se costuma ver no realismo tradicional. Por exemplo, vamos pensar no Antero de Quental, que é um escritor que nós já estudamos, né? E ele trabalha lá com o socialismo utópico. Tudo bem que o socialismo prudoniano, que o socialismo utópico prudoniano, ele nos lembra muito mais uma postura romântica, do que uma postura realista. No entanto, o Antero de Quental via o socialismo como uma forma de mudar as coisas. Né? As coisas, uma realidade com a qual ele não concordava. Então, o foco principal era a realidade, não era o Antero de Quental, era a realidade. Quando se pensa no Cesário Verde, apesar de haver essa grande descrição de uma musa chamada Lisboa, a questão não principal não é essa musa, a questão principal não é a cidade, mas como é ser humano vivendo nessa cidade. Como é se deparar com tudo isso todos os dias? O que isso causa em mim? Né? É daí que vem esse sensacionismo que vai ser desenvolvido depois de uma forma tão expressiva, né? Por esse poeta que vocês vão conhecer em breve, que é Fernando Pessoa. Tá? Aí, eu já disse a vocês que poesia a gente não conta, né? Poesia a gente vê na poesia. Então, vamos mostrar para vocês como é que o Cesário Verde faz isso. Como é que esse escritor faz isso, né? E eu coloquei aqui um dos poemas mais importantes de Cesário Verde, que se chama O Sentimento de um Ocidental. E ele vai conseguir mostrar nesse poema exatamente o que eu lhes disse agora. Vocês têm aqui um fragmento desse poema. Esse é um poema muito longo, e eu coloquei esse fragmento aqui chamado Ave Marias. Apesar do título ser Ave Marias, o foco do poema não é religioso, certo? O foco do poema é o que eu acabei de mostrar para vocês. É o que eu acabei de falar, não mostrar. Mostrar, vou mostrar agora, né? Mas o que eu acabei de falar para vocês, que é esta coisa da observação da cidade, o que isso gera em mim. O poema se chama Ave Marias, porque ele vai descrever essa nossa cidade no final da tarde. É esse horário da Ave Maria, que é às 18 horas, tradicionalmente, né? Então, esse final de tarde, o que é andar por essas ruas de Lisboa no final da tarde? Então, vamos ver. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tédio, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Meninos e meninas, olha o que eu acabei de falar a vocês. Não é uma descrição pura e simples, mas essas sombras, esse bulício, esse barulho, o tédio, a maresia, o que isso gera em mim quando eu presencio tudo isso? Então, segundo o eu poético, desperta-me um desejo absurdo de sofrer.
Veja que isso é, no mínimo, curioso, né? Contraditório. Ele não diz para você que desperta um sofrimento, mas desperta um desejo por ele. É um negócio esquisito, né? Vamos ver como é que é esse desejo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, bem final de tarde mesmo, né? O gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Então, não é Londres, mas é Lisboa, né? E você tem aquela névoa de final de tarde, não é? Que vai aos poucos tomando conta do eu poético, tá? Batem os carros de aluguer ao fundo, levando a via férrea os que se vão felizes. Ocorrem em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Como todas essas cidades podem estar ali, no espaço do eu poético, que é a sua musa, a cidade de Lisboa. Na cidade de Lisboa, não acontecem coisas tão diferentes quanto as que acontecem em outros lugares. É a névoa, é o final de tarde, são as pessoas voltando do trabalho ou indo para algum lugar, e aquela turba toda, aquele monte de gente. O que isso gera nas pessoas? Tá? Olha, antes de prosseguir, deixa eu fazer uma observação que deve ter chamado a atenção de vocês. Olhe para isso. Ó. Batem os carros de aluguer ao fundo. Apesar dessa forma ter caído em desuso no Brasil, essa forma existe, viu? Ela está correta gramaticalmente. São variantes. Aluguel com L é apenas mais utilizado, tá? Mas as duas existem, as duas são corretas, tá bom? E o fim de tarde inspira-me e incomoda. De um coraçado inglês vogam os escaleres, e em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Veja, eu tirei aqui um fragmento do poema, o poema é bastante longo, conforme eu disse a vocês, para colocar alguns pedaços em que isso aparece, né? Então, primeiro vocês tiveram o que aquele final de tarde gera no poeta, né? Aquelas pessoas ali no eu lírico, aquelas pessoas que estão na via férrea, provavelmente trabalhadores, voltando do trabalho, tá certo? Fazendo suas obrigações, mas ao mesmo tempo, olha só, existem as diferenças, né? Lá estão os hotéis da moda, em que as pessoas têm como única preocupação fazer suas refeições, por exemplo. Então, não é só a paisagem, né? Mas é como as pessoas vivem nessa paisagem. Num trem de praça, arengam dois dentistas. Um trôpego arlequim braceja numas andas. Os querubins do lar flutuam nas varandas, as portas em cabelo enfadam-se os lojistas. Lisboa é feita de todo esse tipo de gente. E todas elas estão lá. E todas elas geram no poeta as suas sensações. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reduz viscoso o rio, apressam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. As varinas são as vendedoras de peixe. Né? E elas estão ali, grandes, né, em suas opulências, tá certo? Também fazendo parte desse espaço. Isso gera poesia também, tanto quanto o tinir de talheres e de taças nos hotéis. Porque a realidade, gente, é feita de tudo isso, certo? É feita da vendedora de peixe e de quem está lá confortável no seu hotel da moda. É feita de quem volta do trabalho e do indivíduo que passa pelas ruas respirando a cidade, observando a cidade. Vem sacudindo as ancas opulentas. Seus troncos varonis recordam-me pilastras. E algumas, a cabeça embalam nas canastras, os filhos que depois naufragam nas tormentas. A cidade não tem só aspectos bonitos e aspectos comuns. A cidade tem aspectos que são feios, né? Essas mulheres, pessoal, elas não têm quadris, elas têm ancas. Nunca é demais lembrar vocês que quem tem anca é cavalo. Né? Então, descrever uma mulher assim é uma forma de zoomorfização dessa mulher.
E isso não é um desprezo por ela, viu? Se alguém pensou nisso, não pensou corretamente. Não é um desprezo por essa mulher, absolutamente. Não é um preconceito em relação a ela. Mas essa mulher trabalha e, ao mesmo que trabalha, carrega os filhos aos ombros, à cabeça. Certo? Então ela tem que fazer 2 trabalhos, 3 trabalhos simultaneamente. Então isso também não é fácil, para ninguém. Então, de verdade, nós vamos ter uma cidade que é feita de tudo. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde miam gatas e o peixe podre gera os focos de infecção. Essas vendedoras de peixe, elas moram na periferia da cidade. E depois que elas fazem o trabalho, elas vão para esses bairros onde o peixe podre gera os focos de infecção. Repare que a descrição dele é tão viva, que a gente chega a sentir até o próprio cheiro do peixe. É, justamente por isso, do mesmo modo que ele coloca o que ele sente diante disso, ele também coloca o que ela sente diante disso. E isso é tão verdadeiro, é tão vivo, que não há muito como a gente não sentir as mesmas coisas. Nem precisa ser assim a pessoa mais sensível do mundo para perceber isso. Pois é. A poesia de Cesário Verde, então, gente, ela é feita de seu cotidiano. Talvez como a nossa também, eu já comentei isso em sala de aula algumas vezes com vocês. É claro que coisas extraordinárias e muitas vezes esperadas por nós, elas são muito boas, Claro que elas são. Ainda mais enfim, se é uma coisa que você curte bastante, se é algo que você está esperando assim há bastante tempo. Então é natural que você veja isso com entusiasmo. Só não se esqueçam daquilo que eu já lhes disse, viu? Coisas inusitadas, como o próprio nome diz, elas acontecem de forma inusitada. Portanto, elas acontecem às vezes, elas acontecem de uma forma muitas vezes pouco esperada, mas não é o cotidiano da gente, E o cotidiano da gente, ele é feito dessas mesmas coisas de que é feita essa cidade de Lisboa. Algumas um pouquinho mais vivas, outras um pouquinho menos, Mas de um jeito ou de outro, tudo isso não é uma escolha, Tudo isso faz parte da vida da gente. E a opção do Cesário Verde foi fazer tudo isso virar poesia, À medida que ele explorava como é que ele, enquanto eu poético, como é que ele sentia tudo isso? Como é que era para ele viver tudo isso? E talvez, não seja tão diferente da nossa maneira, de viver tudo isso também, tá bom? É isso, meninos e meninas. Façam os exercícios que estarão recomendados na sala virtual e na semana que vem nós vamos corrigi-los, tá certo? Uma boa semana para vocês, Fiquem aí com um grande abraço virtual, um grande beijo e na semana que vem nós corrigimos os exercícios. Caso vocês tenham dúvida, vocês já sabem, Estou sempre à disposição de vocês por e-mail, é só vocês mandarem lá as dúvidas de vocês e a gente conversa a respeito, tá bom? Um grande abraço e um grande beijo no coração de todos vocês.